Olá, sabe aquele mistério que tira o sono de muito produtor rural? A safra foi boa, a colheita foi um sucesso, mas na hora de fechar as contas, o lucro que deveria estar ali simplesmente não aparece. Parece que o dinheiro evaporou no meio do caminho. Bom, nessa análise a gente vai investigar exatamente isso. Para onde foi esse dinheiro? A questão central é essa aqui. Será que existe um fluxo de dinheiro saindo da operação que nenhuma planilha, nenhum software de gestão, nenhum relatório de custo de produção consegue pegar? Um vazamento silencioso? E o tamanho desse vazamento pode ser assustador. Pensa só nesse número: R$ 300 mil. É o que pode ser consumido do resultado de uma única safra sem deixar nenhum rastro, nenhum registro nos controles financeiros oficiais da fazenda. O nosso caminho para desvendar isso vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a fundo esse dinheiro que desaparece. Depois, fazer o diagnóstico desse fluxo oculto. Em seguida, a gente apresenta a solução, que é sobre ter visibilidade e controle. E, por fim, vamos ver por que isso hoje é uma questão de pura sobrevivência para o negócio. E para entender o problema na prática, nada melhor do que uma história real. Vamos conhecer o caso da Ana, uma produtora rural que vivia exatamente esse dilema. Então, a Ana é o retrato da produtora moderna e competente, sabe? Ela domina a parte agronômica, sabe negociar, usa crédito de forma inteligente, tudo certo. Mesmo assim, por 4 anos seguidos, o resultado no fim do ciclo era sempre menor do que o planejado. A produção ia bem, os preços estavam ok, então qual era o problema? Onde é que estava o furo? A resposta para essa pergunta começou a aparecer na fase de diagnóstico, e foi uma única pergunta que, de repente, jogou luz sobre o verdadeiro vazamento financeiro da fazenda. A pergunta que a consultora financeira fez foi essa. Simples, mas demolidora. A tarefa era pegar os extratos e listar tudo o que saiu da conta da fazenda, que não era insumo, funcionário, arrendamento, ou seja, que não era custo de produção. A resposta foi um choque. E aqui o mistério acaba. Olha só essa lista. Reforma da casa, faculdade do filho, o carro novo para o marido, tudo pago direto da conta da fazenda. Quando somaram tudo, o total em 12 meses era de R$ 312 mil. Um dinheiro que foi para despesas pessoais, claro, mas que saiu sem registro, sem orçamento, e por isso nunca apareceu em nenhuma análise de resultado. Era o fluxo oculto. A reação da Ana quando viu esses números foi um longo silêncio. E aí ela soltou essa frase. Foi um momento de virada de chave total. O problema não estava na lavoura, não era o preço da saca. O problema sempre esteve na gestão do dinheiro. E essa imagem aqui resume a causa raiz de tudo. Especialmente no agrofamiliar, é muito comum que a conta da fazenda e a conta da família sejam, na prática, uma coisa só. O dinheiro que paga o fornecedor de adubo é o mesmo que paga a mensalidade da faculdade. E quando as coisas se misturam desse jeito, é simplesmente impossível saber se a fazenda está de fato dando lucro ou não. O ponto é exatamente esse. Quando as retiradas pessoais não são tratadas como um custo, elas viram um sangramento invisível no capital de giro da fazenda. E a regra é clara: aquilo que não se vê, não se mede, e o que não se mede, não se controla. A boa notícia é que a solução para isso não é sobre cortar gastos ou restringir a vida da família. A solução é sobre trazer tudo para a luz. É sobre planejar, sobre ter controle. Vamos ver como se faz isso. A ferramenta-chave aqui se chama Prolabore. E não é nenhum bicho de 7 cabeças. É basicamente um salário fixo que a fazenda paga para os sócios, para a família. Simples assim. Com isso, aquela retirada que era invisível passa a ser um custo oficial, planejado, previsível, como qualquer outro custo da empresa. E como colocar isso em prática? É um processo bem lógico. Passo 1. Calcular o total das retiradas do último ano, exatamente como a Ana fez. Passo 2. Com base nesse número, definir um valor de prolabore mensal que seja realista para a família. O passo 3 é fundamental. Separar de vez as contas bancárias, uma para a fazenda, outra para a família. E, por fim, o passo 4. Lançar esse prolabore como um custo fixo na gestão do negócio. Os resultados disso são transformadores. A análise de lucro passa a ser de verdade. O capital de giro fica protegido. E talvez o mais importante, quem está na gestão finalmente sabe com clareza o que é dinheiro da operação e o que é dinheiro da família. O planejamento se torna possível dos dois lados. Agora, é crucial entender uma coisa. No cenário atual do agronegócio, essa organização financeira deixou de ser uma boa prática.
ela se tornou uma condição básica de sobrevivência. Olha só esse número, R$ 7.761. Isso representa o custo de produção de soja por hectare em algumas regiões. Com os custos nesse nível, a pressão sobre o caixa da operação é simplesmente gigantesca. E esse gráfico mostra bem a realidade de muitos produtores. As margens estão espremidas, podendo chegar a apenas 2% da receita bruta. Com uma margem fininha como essa, não existe espaço para um vazamento de R$300 mil. Qualquer descontrole financeiro pode ser fatal. E as consequências disso são bem reais. Recentemente, o agro brasileiro bateu um recorde de quase 2.000 pedidos de recuperação judicial em um só ano. Muitos desses negócios não quebraram por causa do clima ou do mercado, quebraram por não saberem para onde o próprio dinheiro estava indo. Então a mensagem final é essa, bem direta: separar o que é da empresa e o que é da família, organizar as finanças. Isso não é mais um diferencial competitivo, é o básico do básico para conseguir se manter no jogo. E para fechar, a gente volta no caso da Ana. Hoje, com o Prolabore implementado, com as contas separadas, ela teve o melhor resultado em 5 anos. A produtividade da fazenda foi a mesma. A grande e enorme diferença foi o controle. Ela finalmente sabia, centavo por centavo, para onde o dinheiro estava indo. E agora, fica a provocação para a gente pensar, né? Se quem está acompanhando essa análise fizesse o mesmo exercício que a Ana fez, o que o fluxo de caixa contaria sobre a real saúde financeira do negócio? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para o resultado da próxima safra.